Não há um Deus como esse que desde o princípio anuncia o fim, né? Essa visão inicial aqui, ele se aproxima dos montes e os montes tremem. É bem o retorno de Jesus, né? Quando ele descer sobre o monte vai fender, diz a Bíblia que vai haver uma fenda no monte, vai tremer, né? Deve tremer, né? Ou será que vai fender silenciosamente? Não, deve ser um estrondo violento, porque diz que como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, né? Sempre o relâmpago ele vem acompanhado daquele estrondo, né? Violentíssimo. Assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus, como um som, a semelhança do que aconteceu no dia de Pentecostes, que um som forte, veemente, atraiu todos que estavam na cidade de Jerusalém para ver que som é esse, que barulho é esse. Quando olharam lá para o alpendre de Salomão, era o barulho da descida do Espírito Santo. E imagina agora na descida do próprio Senhor Jesus sobre o Monte das Oliveiras. E diz a Bíblia que todo olho o verá, porque todo olho vai olhar para lá, né? E todo olho verá. Óbvio, hoje a gente sabe que a tecnologia é instantânea. Uma pessoa com celular na mão, ela vê uma coisa, ela joga imediatamente para a internet e o mundo inteiro acessa. Todo olho verá. A descida de Jesus será algo realmente estrondoso. Mas aqui Deus vem falando de uma restauração de Judá, que é a nação de Israel, mas não é uma restauração de beijos e abraços. Eles terão que pagar o preço, como todo aquele que quer ver a glória de Deus na sua vida tem que pagar o preço, tem que levar as bofetadas da vida, tem que encarar suas vias dolorosas, tem que aguentar os espinhos nos seus pés, tem que saber ser servo. Judá será restaurado. Se será. Bom, será. No limite do extermínio, eles vão clamar. No limite do extermínio, eles vão clamar. Os judeus, Israel, Judá, vão clamar no limite do extermínio. Quando eles, Deus de Moisés, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e os céus estiverem de ferro, quando eles verem que não resta mais esperança, aí eles vão clamar: ó Deus da geração Jesus Cristo. Aí o céu, o trovão, e o monte, quando eles clamarem ao meu Deus, eu, o amigo do noivo, tanto para os gentios quanto para os judeus, eu estou dizendo: ele vem. Ele vem. É chegada a grande hora, esperada por todos os servos que cultivaram dentro de si o Espírito Santo. Ele vem. E nossa alma e o nosso espírito anela, suspira, anseia, deseja ardentemente esta grande hora em que o mundo conhecerá o cetro de ferro, chamado cetro da justiça do Todo-Poderoso. E o mundo vai se surpreender, porque quando Jesus Cristo descer gloriosamente, seremos nós reconhecidos em toda a terra como aqueles que um dia foram escorraçados, assassinados, perseguidos, discriminados, e agora estamos reinando para todo sempre com o Todo-Poderoso. Estamos dando ordens, estamos montando e remontando o novo sistema do planeta Terra, aonde todo esse lixo que existe por aí terá fim. Política e seus partidos, isso acabou. Quem vai para o poder? Quem nós determinar. Se eu não quiser me ocupar com a presidência da República, alguém a gente indica para lá: você vai cuidar das transações para importar, exportar, trazer as coisas, levar. Quer trabalhar para o Rei de Jerusalém? Quero, então fica. Não, porque sai.
Amém, meu irmão? Tem que ser resposta imediata. Quer, quer. Não quer, sai. E a gente coloca outro. Vamos acabar com esse negócio de fardas. Exército, marinha, aeronáutica. Mas isso aí a gente está falando. Dia a dia a gente vai falando. Irritando o mundo, né? Porque essas palavras irritam, não irritam? Para nós elas são gloriosas, mas para quem acha uma loucura e jamais desejaria que eu e você estivéssemos no poder, acima de qualquer exército, elas ficam mordendo a língua e rangendo os dentes, não é isso? É assim que funciona o ser humano, o organismo humano. Então, Israel, né? Judá aqui representa Israel, vai ser restaurado quando reconhecerem que é o nosso Deus, né? Vou dar mais um recadinho para os judeus, né? Um recadinho especial, né? Lembra, judeus, lembram, israelitas, lembram que na Segunda Guerra Mundial vocês clamaram muito ao Deus de Abraão e ele esqueceu de vocês. Vocês clamaram ao Deus de Isaac, de Jacó. Vocês clamaram ao Deus dos profetas antigos. E vocês não tiveram resposta. Vocês foram massacrados. E não chegaram ao extermínio. Não chegaram. Mas não tiveram resposta. Agora, israelitas, nação judaica, agora digo eu, o amigo do noivo, se não clamarem ao Deus da geração Jesus Cristo, não chegarão à beira do extermínio, serão exterminados. Este é o recado de vida para a nação israelita. Mas esta nação de canalhas e corruptos, dos anciãos de Israel de hoje, dos que estão aí nas suas ONGs judaicas e etc, esse lixo todo, essa nação canalha não vai clamar, não vai mudar. O meu recado é para uma nova geração que já está se levantando. Rapaz, irmãos, mestre, no momento que o Senhor deu o recado, mandou recado aos judeus, eu vi um ancião desse israelita, e quando ele recebia esse recado, ele pegava suas vestes, e ele por 3 vezes ele tentava rasgar. A primeira não conseguiu, na segunda ele também não conseguiu, na terceira ele conseguiu rasgar as vestes dele, até mais ou menos a altura da barriga. E quando ele rasgava as vestes dele, que ele começava a falar, eu via que toda a veste dele começava a se abrir, sem o auxílio de mão. Abria, aquele judeu ficava completamente nu. E ali essa visão cessava. Quando o Senhor estava mandando um recado para os judeus, eu via o Senhor dentro de uma cúpula de vidro, e entre o Senhor e essa câmera que estava voltada para ti, eu via cair muitos trovões, e eu via, mestre, era perceptível aos meus olhos, as palavras de Deus pela sua voz adentrar do Oriente ao Ocidente de todas as casas de Israel, com tamanha autoridade, poder e unção, que eu via por dentro dos israelitas, como se eles tivessem rachado os seus ossos e seus órgãos. Mas na parte externa, eu via os vossos narizes, todos eles em pé, com as cabeças altivas. Manaí onde canto le manassi, Manaí adashi onde canto le manassi, andarai aleluia le manachá radash kolos. Assim diz o Deus do mestre do Pirani.
as vossas bases, os vossos pés, israelitas imundos, porcos, estão totalmente estrincados. A hora da pedra angular se aproxima velozmente em vossas faces. Entendes vós, israelitas, os decretos do meu Espírito que ecoa pelo meu sacerdote? Amém. No momento que o irmão Davidson estava agora entregando essa profecia à nação de Israel, Deus me mostrou uma marreta, e essa marreta vinha destruindo uma casa. Destruiu uma casa essa marreta, e Deus manda dizer que esta casa é a nação de Israel. Assim diz o Senhor. Esta palavra voou como um martelo de Deus, como uma marreta de Deus sobre a nação de Israel. Como a marreta destrói a casa de alvenaria, manda dizer o Senhor, assim quebro eu a nação de Israel, diz o Espírito Santo de Deus. Eu passo sobre Israel nesta noite com a minha marreta, diz o Senhor, para esmiuçar, para quebrar a nação de Israel, diz o meu Espírito. Aleluia! Assim diz o Espírito Santo de Deus. Israel nessa noite rasgou as suas vestes, diz o Senhor. Mas não há cura para ti, ouve, ó Israel. Ainda que tu rasgue as tuas vestes, manda dizer o Senhor, eu te amasso com a minha marreta. Tu és a marreta do Altíssimo, ó tu, servo do Todo-Poderoso. Eu te uso como minha marreta, nas minhas mãos eu te traço para quebrar a nação de Israel. Assim diz o Senhor, o teu Deus. Eu sou a marreta de Deus. Esse ministério, assim diz o Senhor, és a marreta de Deus para quebrar a nação de Israel, diz o teu Deus. A prevaricação é um pecado muito grave e que não é digno de perdão, porque ele isenta a ação de Deus dentro de uma dispensação. E o que fazer com as almas que se perderam? E se Jeremias não quisesse pregar? E se Jonas não tivesse decidido ir? Se Ezequiel não quisesse? Se Neemias não fosse reedificar os muros? A prevaricação é um pecado, vou usar a expressão, sem perdão. Pode rasgar as vestes, mas não quer dizer que vai ser restaurado.
Tu tens uma missão? Deus te chamou para esse lugar? Só saia daqui se ouvires a mesma voz te tirando. O Espírito te trouxe, só saias se o mesmo Espírito te levar. A seara continua grande e poucos são aqueles que estão dizendo: eis-me aqui. Mas pastor, eu já disse eis-me aqui muitas vezes. Para Deus não se diz eis-me aqui com palavras, se diz eis-me aqui se prontificando. Eis-me aqui. Ordena, envia, manda, fala, que o teu servo ouve. Aleluia. No segundo louvor que o senhor estava louvando, mestre, primeiro período, eu vi um homem envolto em luz e ele descia com algo que brilhava ao redor dele como diamante, e aquilo movia todo o que estava em redor dele, e ele tinha uma grande espada apontada para baixo e na frente dele vinha um grande brasão. Amém. No momento que o Senhor falou que o recado seria não para os anciões de Israel, mas para a nova geração, nesse momento veio uma luz. Eu vi uma luz muito real vindo do lado esquerdo do púlpito, e ela vinha e se juntava com a cabeça do Senhor. Amém. Aleluia. Nessa última palavra que o Senhor deu, mestre, eu via a nação de Israel totalmente em chamas. Continuo vendo a nação de Israel totalmente em chamas. Israelitas, como um abraço de um grande urso, chegará o dia velozmente que se intensificará as guerras em vossas ruas, se assolará de uma forma absurda a fome em vossas ruas, clamarão pela morte e ela vos assolará a cada segundo que se passa, como um abraço de um grande urso. Assim será, israelitas imundos, porcos imundos, e a única forma de sair deste abraço, reclamando pelo Deus do meu sacerdote, o Deus do mestre Tupirani. Assim diz o Deus que é santo, o Deus que é justo, o Deus que é fiel à sua palavra em toda a sua história. Aqui, mestre. No momento agora que o irmão Davidson estava entregando essa visão, Deus me mostrou muitas aves, muitos abutres. Essas aves, elas sobrevoavam toda a nação de Israel, mas eram milhares de aves sobrevoando a nação de Israel até aqui. Mestre, no momento que o irmão Davidson entregava essa última profecia,
Eu via, mestre, um grande manto vermelho, mas bem vermelho. Esse manto, ele vinha cobrindo completamente toda a nação de Israel. Ele ia descendo, descendo, descendo e cobria toda a nação de Israel, mestre. Amém. No momento em que Deus bradava pela voz do irmão André, e ele dizia que o Senhor é a marreta dele, eu via o Senhor, na sua estatura total, se transformar em uma marreta. Eu não via mais o Senhor, eu via somente a marreta. E veio um vento muito forte aqui dentro do ministério, e o Senhor começou a girar em torno de si próprio, e eu via o Senhor partir. E no centro de Jerusalém tem um grande prédio, um templo. Eu não sei o nome desse templo, eu sei que essa marreta ela foi girando e ela cravou em cima, bem no centro assim em cima. E quando ela cravou, ele rachou ao meio. Porém, essa marreta não bateu e saiu, ela bateu e cravou. Ela está cravada e o templo está rachado. Até aqui. Antes da irmã Dayana terminar de completar esta profecia gloriosa, que glória! O Senhor, a marreta de Deus, voou, girando sobre a nação de Israel. E Deus dizia assim, antes dela completar a profecia: tu derribarás a casa maior da nação de Israel. Assim manda dizer o Senhor: não sobrará estrutura, diz o Deus Todo-Poderoso. Pelas tuas mãos, tu és a minha marreta, tu derribarás a casa maior da nação de Israel. Manda dizer o Senhor, o teu Deus. Aleluia. Bendito seja o nosso Deus, um Deus tão presente, um Deus que tanto se dá, tanto abençoa, tanto livra, tanto cura, não pode ser rejeitado. Quem rejeita um Deus como esse e as suas grandes obras, que lhe resta mais, senão para, primeiro, ser lançado fora. De onde? Do reino. É ser lançado fora do reino e ser pisado pelos... Porque quem está dentro do reino, descansando nas asas do Altíssimo, não será jamais pisado pelos homens. Bendito seja Deus. Valoriza a terra onde tu estás, meu irmão. Mas não valoriza sentando aí, não. Valoriza vivendo aquilo que tu tens ouvido. Não faz disso aqui um lugar para você passear, porque você vai se machucar muito mais do que tantos que nem sequer estão aqui dentro vão se machucar e sofrer. Porque melhor é viver no adultério e na prostituição. Melhor é ser um traficante, um adúltero. Melhor é ser um pedófilo e um estuprador e ir perante o tribunal de Deus, do que ter ouvido as suas santas palavras, rejeitado e ir perante o tribunal de Deus. Porque assim diz a Escritura: a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Hoje é o dia de você entender que a sua vida vai ser cobrada. Hoje é o dia de você entender que as suas atitudes serão cobradas.
Hoje é o dia de você entender que para você contemplar a minha face, vai ser cobrado de ti o contemplar a minha face. Entendeu isto? O pisar neste lugar vai ser cobrado de ti, vai ser cobrado. O ter sido tirado de onde tu foste tirado, e não só do meio de pessoas, mas do meio das concepções, das ideias e ensinos dos quais tu foste tirado, tu serás cobrado.